É o Atlético, é o Galo, chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, sempre com ele, Cláudio Rezende. Bom dia, Claudão. Um abraço, Romano, bom dia a você, a todos que nos acompanham hoje aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, reta final de preparação do Galo, retorno do Campeonato Brasileiro, hein? Massa atleticana tá com saudade do Galo em campo e vai ser no sábado contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E aí, depois desse duelo com o Bahia, vai ser jogo atrás de jogo, uma sequência pesada de partidas decisivas, por isso, preparação sendo feita na cidade do Galo. Treino agora pela manhã, jogadores ainda estão em campo na cidade do Galo, hoje o trabalho é um pouco mais físico. E entre as novidades, né, desde ontem, já está com o grupo, junto com os demais colegas, o Guilherme Arana. Guilherme Arana, liberado pelo departamento médico, vai ser reforço aí no fim de semana para o técnico Cuca. O Coelho, ele segue num trabalho de corridas no gramado ainda em tratamento. Não está liberado o Coelho, fica um pouco mais apertado o prazo aí para ele. Hoje já terça-feira, o time viaja na sexta para Salvador. Fica mais apertado o prazo do Coelho. Vamos ter que ver a avaliação dele dia após dia, mas se for liberado também até o fim de semana, pode ser reforço aí para o técnico Cuca nesse duelo do fim de semana. Ô Romano, o Atlético que tem já a escalação encaminhada, a gente falava sobre isso. O Cuca estava esperando o Arana, né? No treinamento, no jogo treino. Aí já sabia, né, Cláudio? Já sabia que seria liberado, né? Até. Então ele colocou o Caio Paulista ali. Aí o Arana volta. Aí entra o Arana de volta. Nas demais posições, sinceramente, creio que o Galo não vai fugir daquele time, né? Que jogou contra o Betim, segundo tempo, tendo o meio campo ali com o Alan Franco, com o Gabriel Menino, o Rubens e o Scarpa. E a dupla de ataque, Hulk e o Dudu. É bom destacarmos, né? Já que tem muito tempo que o Galo não joga, o Rony está suspenso. Não vai poder atuar no fim de semana, assim como o goleiro Everson. E aí o Gabriel Delfim vai no gol. Nas laterais, o Natanael na direita e o Arana de volta na esquerda. E a dupla de zaga com o Lianco, que vem sendo muito regular durante a temporada. Ao lado dele, um cara que já está no top 3, Romano, dos estrangeiros com mais jogos na história do Galo. Inclusive, o Júnior Alonso vai ser nosso convidado aqui no Rádio Esportes, Romano. Pois é, mas antes deixa eu só dar um bom dia aos meus comentaristas e também saber um pouco a opinião deles. Natália Fiuza, bom dia, prazer, Nath, ter você novamente aqui no Rádio Esportes. O Cuca já sabia, por isso colocou o Caio Paulista, né? Só esperava mesmo divulgar pro restante da rapaziada, né? Um abraço também para o Cláudio, para o Alexandre aí no estúdio. Olha só, o Cuca muito inteligente, já armou o time ali, esperando o Arana e colocando o Rubens no meio campo, porque já sabia que essa seria a formação que ele teria disponível para o confronto do próximo sábado contra o Bahia. E é uma formação inteligente, porque na ausência do Rony, né, que está suspenso, e sem ainda saber se poderá contar com o Coelho, ele reforça o meio campo, ganha o talento ali do Rubens no setor onde ele melhor consegue ajudar o time, onde ele melhor mostra todo o seu potencial. É interessante também reforçar o meio-campo, porque se trata de um jogo fora de casa. O Bahia é um time perigoso, é um jogo interessante para a tabela. Vale lembrar que o Atlético e o Bahia estão separados aí por apenas um ponto, as duas equipes mirando aí o pelotão de cima, querendo um G4, né, encostar na galera ali que está, digamos assim, liderando a competição. Então acho que é uma estratégia inteligente do Cuca e imagino que o Atlético não teria liberado a Arana se não tivesse certeza que ele está 100%, que ele está pronto, até por causa do que já aconteceu recentemente. Então acho que o Atlético preparou muito o Arana, utilizou também deste período aí de pausa do campeonato para que ele estivesse plenamente recuperado, e tenho certeza que ele vai ser fundamental para a maratona que o Galo tem pela frente. Alexandre Simões, bom dia. Gostei da Nath hoje fazendo homenagem à Fiorentina e também ao Orlando City, né? Gostou Gostei, da minha blusinha hoje? Fazendo homenagens ao... O Simões que gosta quando eu tô com a minha coletânea da Adidas. Não lembra a Fiorentina e o Orlando City também, que tem as mesmas cores. Gostei. Simões, o Cuca já sabia, né, que ia contar com o jogador. Agora, o que me chama a atenção, e eu vou repetir isso sempre, é que na cabeça dele, Rubens não é lateral.
A cabeça dele, Rubens, é meio campo, que aliás é a posição de origem do Rubens. Mas assim, você sabe, bom dia, Nath, Cláudio, quem acompanha a gente, mas ô Romano, não adianta ele ter essa convicção. Por quê? Se ele não tiver o Arana, ele vai ter o Arana contra o Bahia, mas tô dizendo assim, no futuro, vai ter que poupar o Arana vai cumprir uma suspensão, ele vai ter que pôr o Rubens. Por quê? Zagueiro, ele só confia no Lianco e no Alonso. Não é verdade? Ele não vai pôr o Vitor Hugo na quarta zaga para pôr o Alonso do lateral esquerdo. E o Caio Paulista ele não vai pôr. Então, por mais que ele acredite que o Rubens é meia, e eu também acho que o Rubens rende melhor atuando como meia, o Rubens é, entre aspas, o reserva do Arana. Porque se o Arana não puder jogar, quem vai ter que jogar é o Rubens. Então, a convicção do Cuca vai até a página 2. Porque no dia que ele não tiver o titular, a melhor opção para ele é improvisar o Rubens na lateral esquerda. Melhor do que botar o Júnior Alonso e ter que pôr o Vitor Hugo na zaga, ou colocar o Caio Paulista. Eu também acho. Também acho essa situação. Agora, tem um jogador que o Cláudio vai trazer pra gente, que é zagueiro, já jogou de volante, já jogou de lateral esquerdo, né? Ele joga em todas ali, né? Na seleção paraguaia, inclusive, né, Romano? É lateral esquerdo. E tem tudo aí pra ser também o representante, um dos representantes do Galo na Copa do Mundo. Do ano que vem, nos Estados Unidos, México, Canadá. O Júnior Alonso, que chegou aí a 192 jogos pelo Atlético e tá no top 3 dos estrangeiros da história do clube. O primeiro é o Casares, Romano. Casares, equatoriano, fez 205 jogos. O Cinquenegui, uruguaio, né, Simões? Também importante. Importante, Cinquenegui. Fez 194. O Alonso vai passar ele rapidinho, né? Já tá com 192, já passa ele nas próximas semanas. E o Alonso é o terceiro colocado aí nesta lista. Já passou o Zaratio, já passou o Benito Fantoni, o Eduardo Vargas, o Otero, Dátulo, essa turma toda ficou para trás em número de jogos. E o Júnior Alonso esteve na GaloCast, né, que é o podcast oficial da Galo TV, da TV oficial do Atlético, e falou, Romano, sobre a dupla de zaga hoje que ele faz com o Lianco. Em 2021, o Atlético, campeão brasileiro da Copa do Brasil, teve a dupla Júnior Alonso e Nathan Silva, que hoje está lá no futebol mexicano, no Pumas, do México. E ele compara aí essas duas duplas, né? Ele agora com o Lianco e na época do Brasileirão 2021 com o Nathan Silva. A gente está trabalhando bem, né? Ele, o ano passado, estava jogando mais de lateral, aí de terceiro, de líbero. Hoje a gente já está fazendo aquela dupla de zaga mesmo, né? Ele é um jogador muito forte fisicamente, com um temperamento muito alto. Eu sou um pouco mais tranquilo, né? Por isso eu acho que a gente se complementa muito bem. E o Nathan Silva, essa diferença com ele, né? Que o Lianco, por exemplo, fisicamente são muito parecidos. O Nathan Silva também é muito forte fisicamente. Só que o Lianco é um pouco mais técnico. E a personalidade é muito diferente, né? O Nathan Silva era muito parecido a mim também, era mais tranquilo. O Lianco é mais forte. Entendi. Tipo, o temperamento dele, né? Nos jogos. Nos treinos aqui é tranquilo. Mas nos jogos ele chega um momento que ele começa a... Baixou aqui já. Ei, tranquilo. Você conversa bastante com ele, assim. Nós conversamos muito, sim, né? Conversamos muito. Mas essa é a diferença, tipo, entre eles. Entendi. Tá aí, então, o Lianco no jogo se transforma, mas no treino é tranquilo. Mas no jogo, valendo 3 pontos, é o companheiro dele. Por isso que ele acha que dá certo ali a dupla, né? É mais tranquilo, o Lianco é mais explosivo. Traduzindo, no jogo o Lianco fica doido, né, Nath? Mais ou menos por aí, né, Romano? Assim, ele nunca escondeu, inclusive, né, essa característica, já falou que é o jeitão dele. A gente até acha que em alguns momentos é fundamental dosar, porque para não prejudicar o time, né? E essa já foi uma discussão que foi tida, inclusive, com o próprio Lianco. Eu acho que ele é muito consciente disso. Eu acho que ele também fica chateado quando ele percebe que passa do ponto e isso acaba atrapalhando a equipe. Mas é uma configuração, pelo menos em termos de temperamento, que funciona, né? Porque um acaba sendo mais enérgico, mais explosivo ali, e em especial em alguns jogos isso é fundamental, o cara que o sangue corre mais quente ali nas veias, enquanto o Júnior Alonso tem esse perfil um pouco mais apaziguador. Mas é interessante o que ele falava também no comparativo com os seus antigos companheiros, como o Lianco consegue ser um zagueiro que alia não só a questão do temperamento e da força física, da imposição física, que é fundamental para um cara que joga no setor defensivo, mas
faz isso com técnica, né? Que é o diferencial aí do Lianco. Não é só aquele zagueiro grandão, trombador, porque isso está cheio por aí. O diferencial do Lianco é ser esse cara que chega firme, que disputa bem, mas que também tem a técnica, que sabe chegar nos duelos no momento certo, que sabe se antecipar aos atacantes, que sabe se posicionar dentro da área, que tem um bom tempo de bola nos duelos aéreos, nos duelos também pelo chão. Então acho que o Atlético fez uma ótima contratação com o Lianco. Se ele estiver ali sempre correndo nos trilhos, as coisas funcionam. E o Júnior Alonso, que não é mais aquele Júnior Alonso de 2021, é um Júnior Alonso que oscila muito mais hoje, né? É um Júnior Alonso mais lento, é um Júnior Alonso que depende muito mais de um time mais compactado, de um time mais coeso, para que ele não fale, que o sistema ali, o lado dele, não deixe espaço para os adversários, mas ainda assim, para o que o Atlético tem no plantel, ele é a melhor opção ali para o lado esquerdo, né, Romano? Pois é. E só dar um recado para a galera que está participando da promoção, eu vou retirar esse vale combustível aí, se não aumentar o número de likes, viu? Senta o dedo no like aí pra gente poder colocar de volta. Eu só vou voltar aqui o Vale Combustível na hora que o like subir. Se não subir like aí, tá muito baixo, galera. Vamos subir esse like aí. Você constrói sua laje com o EPS da Isoforte e depois, na hora do acabamento, para ficar chique, você instala a novidade. Ecoforro da Isoforte. Com Ecoforro, seu ambiente vai ficar fresquinho, visual maravilhoso. É que o Ecoforro Isoforte tem um rebaixo muito elegante, fica legal. Saiba mais sobre o Ecoforro no site isoforte.com.br ou ligue 33439000, 33439000. Senta o dedo do like aí, rapaziada. E foi interessante o Alonso falar, né? A percepção que nós temos, os jogadores também têm. E o Júnior Alonso fala também disso que a Nath destacava, né? O coletivo do Atlético começou a funcionar melhor nesta reta final, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. O Galo tá invicto aí em alguns jogos, né? O coletivo funcionando fica melhor para todo mundo, né, Alonso? Não, o coletivo é fundamental. Muitas vezes quando um time toma poucos gols, se fala do goleiro e da zaga, mas a realidade é que é o time tudo. Se o time do meio para frente tá mal, a gente não vai conseguir segurar todo mundo. Sim. É impossível. Então, quando o time tá bem, nós tomamos menos ataques. Porém, nosso trabalho é muito melhor, né? É muito diferente quando o time tá mal. Aí todo mundo tá atacando, é impossível. Em algum momento você vai ter algum erro, algum vacilo e vai tomar gol. Então eu sempre falo isso, que no momento do ataque e da defesa, o time é importante. Porque não é o mesmo também quando você está atacando, você dá para o Hulk uma bola no pé, que dá um balão, né? É muito diferente. O ataque, ele se organiza melhor quando você sai saindo jogando, quando você está no pé do companheiro, não quando você dá um chutão. Sim. Então os atacantes vão jogar melhor também. Então, se nós estamos bem lá atrás com a bola, eles vão atacar melhor. Se eles estão correndo na frente para defender, nós vamos defender melhor. Então, um trabalho em conjunto. E agora, ele falou aí, né, que tem que ser conjunto, né, Romano? Mas é engraçado, né, Simões? Na reta final ali, até a parada pro Mundial, o coletivo do Atlético estava funcionando, né? Sim, o Atlético, inclusive, tem a maior sequência de invencibilidade na Série A, né? Tem. Atlético e Cruzeiro. O Atlético tem 8 jogos, o Cruzeiro 7. Isso num universo de 12 partidas. É algo a ser destacado, né? E além disso, o Galo venceu as 2 últimas, né, o Cláudio? Dos últimos 5 jogos, o Galo ganhou 3, empatou 2. Ele bateu o Ceará lá no momento em que o Ceará era o melhor mandante ao lado do Cruzeiro, mas eu acho que levando vantagem até nos critérios de desempate, não é isso? Sim. E depois ele recebeu o Inter aqui e bateu o Internacional. Então, quer dizer, o Atlético vivia, sim, um bom momento. É que, o Romano, acaba que o clima do Atlético faz com que a expectativa seja sempre muito maior, né? Existe uma bolha na rede social que imagina que o atleta tem que ganhar tudo, tem que ser campeão de tudo, tem que vencer todo mundo, tem que comprar todo mundo, e isso cria um certo cenário de instabilidade, sabe? É uma coisa interessante isso. A gente está falando aqui, o Cláudio, desde o treino de sábado, do meio de campo, de Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens e Scarpa. Cara, quantos times no Brasil tem um meio de campo desse, um quarteto desse? Sabe?
A gente tá falando da dupla de zaga aqui, de Elianco e Júnior Alonso. E a impressão que passa é de que tá sempre correndo atrás, sabe? Sempre. Eu acho que tá precisando ter um momento de paz, sabe? Um momento de o Atlético enfrentar essa maratona que ele vai ter aí, com todo mundo remando junto. Porque fica sempre... Você reparou que fica sempre aquela sensação de que parece que tá ruim, que tá, sabe? E isso é uma coisa que não se reflete no campo. Não se reflete no campo. O time está no playoff da Sul-Americana, o time está nas oitavas da Copa do Brasil, com totais condições de passar, até porque o momento do Flamengo não é bom. O Flamengo vive uma crise grave, né? E o Atlético tá aí brigando pro G6, pro G4 de Campeonato Brasileiro. Quer dizer, eu acho que essa coisa às vezes incomoda a gente, sabe? Às vezes incomoda a gente. A gente tá dizendo aí do retorno de um Arana, a gente tá dizendo aí, o Rony tá suspenso, o Coelho vai voltar, a dupla de ataque vai ser Hulk e Dudu, sabe? Eu acho que tá no momento de virar a chave, sabe? Eu acho que tá no momento de virar a chave e ter uma ação diferente. Sabe? Uma ação diferente. Até porque o Atlético não precisa nem de reação. Eu acho que o time faz aí a temporada dentro até do que ele imaginou. Sabe? Até dentro do que ele imaginou. Mas eu acho que precisa ter essa coisa, sabe? Mudar um pouquinho esse astral externo, sabe? De parte dessa bolha. Porque eu acho que isso, com certeza, a tendência é que possa se refletir dentro do grupo, no comando do Cuca, nas ações dos jogadores. E agora o Júnior Alonso fala dessa sequência que vem pela frente. O Simões já destacava aí Flamengo, tem os duelos contra Bahia, Palmeiras e Flamengo também no Brasileirão, playoff da Sul-Americana. Como que o Alonso está vendo essa sequência que vem por aí? Bom, a gente sabe, porque já tem o calendário dos jogos e a gente sabe que tem que jogar lá em Bahia, voltar, viajar para Bucaramanga, voltar aí para São Paulo, Palmeiras, depois tem que ir para Rio, ficar lá 2 jogos, voltar. Então a gente já sabe do planejamento que tem e a gente está preparado para isso. Nós vamos ir e vamos competir. O mais importante é que a gente sabe da responsabilidade que tem, sabemos da quantidade de jogos que tem, porque não é fácil também, né? Jogar cada 3 dias com todas essas viagens aí. Então acho que o mais importante é que todo mundo esteja preparado. Não só os 11 que iniciam, sino todo o elenco, né? Porque afinal, quando você consegue ganhar títulos, ganhar coisas importantes, é quando o elenco está preparado. Isso é o mais importante. Aí então, o Júnior Alonso garantindo para o torcedor aí que o elenco está preparado para essa sequência de grandes jogos e o Atlético tem lá para frente. Eu já conversando com pessoas, né, do Galo, Romano, quando sai aí a tabela, fica só jogos complicados. Logicamente, né, que você não vai torcer para pegar adversário difícil enquanto tem sorteio e tudo mais. Mas esse elenco do Galo responde melhor contra times fortes do que, por exemplo, quando tem uma zebra, né? Quando tem um time aí, o Galo costuma complicar, Romano. Então, todo mundo antenado, 100% focado nesta reta aí, nessa sequência de jogos que o Galo tem lá pela frente. O que me chamou muita atenção também nessa entrevista do Alonso é que ele tem quase 500 jogos na carreira profissional e uma expulsão apenas. Como é que é? Ele foi expulso uma vez só na carreira. Uai. E foi no jogo em 2022 pelo Galo, quando o Flamengo, o técnico do Galo era o Turco Mohamed, o Flamengo ganhou do Galo, o jogo de volta no Maracanã, 2-0 Copa do Brasil, jogo muita polêmica inclusive, né? O Galo ficou bravo. Ele jogou bem mal, né? Mas ele teve um lance do Arrascaeta lá que ninguém sabe se a bola entrou ou não entrou até hoje, né? Um gol de cabeça. De uma falta dele, né? Esse jogo. A cobrança de uma falta dele do lado esquerdo da área ali, né? Ele sai na cobertura, faz a falta, acho que no Pedro. Foi. Aí na cobrança da falta o Arrascaeta cabeceia, o Everson pega a bola, ninguém sabe se foi dentro do gol, fora do gol, como é que foi. E nem foi uma expulsão direta, viu, Romano? Foram 2 amarelos, né, no jogo. Então, o Alonso é um zagueiro aí, fair play, né? Quase que ele ia ganhar não existe mais, né? Belfort Duarte, né? Não existe mais. Mas uma vez só a expulsão, eu cheguei até a me surpreender, não sabia disso não. Ele que revelou ontem nessa entrevista aí, na GaloCast, lá ontem com os colegas da Galo TV, com o Caio e também com o Fred Ribeiro. Então, Romano, é isso aí. Júnior Alonso, animado aí para essa sequência do Galo né, no Campeonato Brasileiro. Já tem o Bahia no fim de semana, um jogo que promete bastante.